meus queridos irmãos do sacerdócio, momento tão repleto de mistério, e o mistério não é para ser explicado, é para ser experimentado. Nós nos encontramos aqui então nesta manhã com frescor e ao mesmo tempo a luminosidade de um sol que foi rompendo as nuvens e que nesta manhã possamos vivenciar a realidade mais bonita que o universo já pôde presenciar. Não existe nada mais bonito do que essa realidade a qual nós nos encontramos. E por essa razão nós não temos para onde correr. Não adianta querermos preencher os nossos vazios de outras realidades. Não adianta nós corrermos para preencher as nossas carências de outra realidade, a não ser essa. Só temos lugar para poder ir, principalmente, me desculpem, principalmente nós sacerdotes, nós padres, porque existe um mistério qualquer, não que nos faça diferentes nem esquitos, mas que faz de nós uma realidade um tanto quanto que repleta de mistério, porque em nós mesmos temos por que fomos chamados. Poderia ter escolhido guerreiros babilônios, poderia ter escolhido generais romanos, poderia ter escolhido grandes filósofos gregos, mas não. Nós, que sabemos muito bem a nossa fragilidade, graças a Deus, isso nos coloca no nosso devido lugar. E nesse dia que nós subimos o mais alto, todas as montanhas do Antúrgio, vento com a sua esperança, a epifania com a sua luz, a quaresma para mostrar para nós quem nós somos, apenas criaturas, filhos, amados, herdeiros. E agora, como Pedro e Maia, nós subimos no mais alto desse mistério. Paixão, morte e ressurreição, Jesus. Que nós nos encontramos, meus irmãos e minhas irmãs, profundamente grato pela presença de vocês, irmãos queridos. Nós, sacerdotes, os nossos seminaristas, religiosos, nossas religiosas, e vocês, meus irmãos, que através do sacramento do batismo nos tornamos verdadeiramente irmãos. Tocamos numa realidade que ela é profundamente simbólica, porque nós somos seres simbólicos, né? Quando nosso pai, com a nossa mãe, completam 50 anos de casados, nós vamos na floricultura e encontramos um buquê para colocar na mesa da refeição para comemorar os 50 anos de casamento de nossos pais. Quando um maratonista ele ganha uma corrida, uma maratona, ele ganha uma medalha e fica super satisfeito, que é aquela medalha é o símbolo de todo o esforço que ele fez, né? Um time, quando ganha um campeonato,
ele ganha uma taça e se alegra com aquela taça, porque simboliza todo o esforço, toda a luta, todas as noites mal dormidas que ele teve para poder chegar àquele ponto. Terminamos um curso na nossa faculdade e ganhamos um anel para poder simbolizar que todo o esforço que os pais fizeram para ajudar aquele jovem a adquirir aquele curso. E assim podemos ficar aqui um tempão para poder dizer do nosso ser simbólico. E nós, como padres, no nosso aniversário, recebemos uma estola bonita com ponto de cruz, recebemos uma casula, recebemos uma alva ou recebemos um presente ligado ao exercício do nosso ministério. E que, pensando um pouquinho nesse dia de hoje, talvez o nosso mais simbólico presente é o cálice e a patena. O cálice com o seu vazio, que você traz dentro do seu peito, meu irmão, que eu trago dentro do meu. O cálice que ele é o símbolo da própria vida, como Jesus vai dizer várias vezes sobre a questão do cálice na nossa existência. Se é possível, afasta de mim este cálice, que simboliza o sofrimento, que simboliza a nossa luta, que simboliza o nosso esforço, que simboliza as nossas noites, as nossas madrugadas. E ali se encontra esta beleza do nosso ministério, né? São as ações de Jesus. Quando Jesus vai então a Nazaré, ele vai dizer essa expressão, e ali se encontra o programa de vida dele, né? Anunciar o ano da graça, anunciar o evangelho aos pobres, trazer a vista aos cegos, dar a liberdade aos oprimidos e anunciar o ano da graça. Ele poderia ter tomado todo aquele texto que nós escutamos do profeta Isaías, maravilhoso. E o interessante é que Jesus, provavelmente, se ele pudesse colocar todos, ele colocaria todos. Mas ele não colocaria anunciar o dia da vingança do Senhor. Interessante. Porque nosso Deus é o Deus da misericórdia. Nosso Deus é o Deus da compaixão. E o momento de Jesus é novo. E às vezes nós ainda ficamos um tanto quanto no olho por olho, dente por dente. Que não é mais a última palavra. A última palavra é do profeta Jesus Cristo. A última palavra é dele. É dele. Poder, meus irmãos, que esse cálice, ele tem que ser segurado com toda a força do nosso espírito. Ele tem que ser levantado. Ele tem que ser levantado até a última gota. Até a última gota. Nós não podemos apenas engolir o nosso ministério. Nós não apenas podemos engolir o conteúdo que existe dentro desse cálice. Ele não pode ser engolido simplesmente. Ele tem que ser tomado e misteriosamente saboreado. Porque se nós não assim fizermos, nós seremos medíocres. Claro. Por isso, meus irmãos, a gente pode quase que dizer, claro que nós somos seres racionais, evidente, mas a sensação que nos causa nesse momento atual
diante do crucificado, que de uma certa forma ou de uma forma muito profunda foi trazido lá de Brumadinho esta lama, foi trazido para cá para poder dizer para nós essa simbologia que nós somos chamados a vivenciá-la, né? Esse assassinato ecológico e assassinato das pessoas, né? O valor que se dá às coisas, o valor que se dá à ganância, o valor que se dá à vaidade, o valor que se dá ao dinheiro, o valor que se dá às mineradoras, mas não dá nenhum valor às pessoas. Isso é profundamente ridículo. E, meus queridos irmãos, sejamos nós, esses homens, que verdadeiramente amemos as pessoas. As pessoas, elas são, ou é, a realidade mais importante para Deus. Para Deus não existe outra realidade mais importante do que pessoa. Por isso, não existe pessoa profana. Todas as pessoas, mais uma vez aqui repetindo, todas as pessoas são sagradas, e por isso reverenciadas, que deveríamos ter essa atitude, e não a temos, porque existe uma realidade de um mistério da iniquidade dentro de nós, que não permite que a gente arranque de nós todo o preconceito, toda a distância, alguma coisa quase que diabólica dentro do nosso ser, que precisa de ser exorcizada para saber que nós somos irmãos e irmãs. É por isso que nós estamos aqui. E a razão do nosso ministério é toda em função das pessoas. Essa questão do feminicídio, o retrato de uma nossa paroquiana aqui, a Marina, ter morrido, ter sido assassinada, isso é uma vergonha para nós masculinos. O que isso significa? Nós temos esses 82 tiros, que dado assim de uma forma tão aleatória, passaram-se alguns dias, nem mais se fala nisso, nem mais se toca no assunto. Somos assim. Esses primeiros 4 meses que nós vivenciamos a nível de Brasil e a nível de mundo foram extremamente dolorosos. Os 2 jovens que assassinaram tanta gente nas escolas, tantas situações de dor, onde nós nos perguntamos e nos falamos da envergadura e da espessura e da densidade do mal que Jesus teve que vencer, né? Para poder dizer para nós, meus irmãos, que o mal não se explica. Como é que você explica isso? Não tem explicação, por mais que nós queiramos. Pode entrar um pouquinho na nossa cabeça, sociologicamente, antropologicamente, pode entrar na nossa cabeça, mas não escorrega para dentro do nosso coração, porque não tem explicação. É mais uma vez o grande mistério da iniquidade, em que Jesus vem dizer para nós, e Jesus também não explica, e ele vem dizer para nós que nós iremos vencer o mal amando. É a única forma. Como você explica um Auschwitz? Como é que você explica essas mineradoras com essa moral toda que nos deixa tão desconcertados, em que a Serra da Piedade, como patrimônio mundial, solapada como um prato onde que vai comendo pelas beiradas até chegar no cerne das coisas. Então, meus irmãos, minhas irmãs, né, esse
Esse dia de hoje, ele traz para nós também, podemos dizer assim, uma pergunta, ou talvez a realidade um pouco meio, me desculpe a expressão, mas meio paradoxal. Porque se acreditar é muito difícil, o não acreditar se aproxima do inferno. Esperar é muito também difícil no momento histórico que nós vemos, o não esperar é desespero. Se amar traz para nós uma complexidade, temos que sair da nossa zona de conforto, o não amar é o inferno. Então, meu irmão, minha irmã, a gente quase que poderia chegar ao ponto de dizer que o acento para nós não se encontra mais na lei, o acento se encontra no amor. É hoje esse dia, é o dia do mandamento do amor, um mandamento novo que infelizmente ainda se torna novo, ainda se torna uma novidade, porque não escorregou nas profundezas dos nossos corações. O acento, então, não pode ser vamos dizer, na cacetada, não pode ser no oprimir o outro. O acento, ele se encontra na complacência, na misericórdia e na compaixão. Terminando, meus irmãos, né? Quer dizer, não sei se terminando, poderia até continuar. Mas só para dizer, meus irmãos, que temos que viver a unidade, temos que viver a comunhão, porque não é uma realidade racional. É claro que muitas vezes eu não tenho desejo nenhum de criar unidade, mas eu tenho que fazer uma violência comigo mesmo. Claro que muitas vezes eu prefiro ficar no meu canto e curtir as minhas coisas, claro. Mas eu tenho que ter um gesto de uma saída de mim mesmo para poder ir ao encontro do outro. Porque se eu não fizer isso, eu perco o sentido da minha existência e até do meu próprio ministério. Então, meus irmãos, minhas irmãs, né? A gente fala um pouquinho assim. Agora, nós temos tanto que agradecer. 55 homens que gastam e que dão a sua vida. Né? E que, graças a Deus, com as suas fragilidades, com as suas noites e com seus dias, com os dias sombrios e com os dias ensolarados, com as suas sombras e as suas claridades, igualzinho a cada um, igualzinho a todos, graças a Deus. Porque nós vivemos um momento em que essa realidade é escondida e que não pode. E que temos que ter essa transparência e essa clarividência de percebermos que não somos melhores, estamos apenas a serviço. E se acharmos que somos melhores, o pagamento dessa vaidade, desse orgulho, ele cobra de nós de uma ou de outra maneira. Que esse dia de hoje, então, possa ser para você e para mim, e para nós, meus irmãos, um dia de estar mais demoradamente com o Senhor. Né? Semana Santa, ela não é uma semana para viagens a passeio. É uma outra viagem. É um momento de nós estarmos demoradamente com o Senhor para descansarmos no sofrimento de nosso Deus. Difícil de compreender isso, mas é ali. Olhar o lado aberto dele, que ali é que brotou para nós a água e o sangue, a Eucaristia e o batismo,
E ali que brotou também, de uma certa forma, o nosso ministério. Porque é contemplando este amor com o qual nós fomos amados, é que nós podemos verdadeiramente amar, não com o nosso amor puramente humano, mas com esse amor que jorra das profundezas dos nossos corações. Eu só quero agradecer, né? 1 ano e meio aproximadamente, um pouquinho menos, que eu me encontro no meio de vocês, né? Trazendo, né? Não tem jeito da gente, por mais que a gente queira mudar, mas a gente é. E seria da minha parte uma dificuldade eu ter que fazer um teatro. A gente é aquilo que a gente é. Humildade é a nossa verdade. Humildade não é a gente se supor ou fazer de conta que. Não. É isso. Continuemos a nossa travessia. Já estamos quase chegando do outro lado. Essa travessia é difícil. Esse êxodo, ele não é dos mais fáceis. A batalha é grande. E por isso é necessário beber deste cálice vagarosamente, com muita paciência com a gente mesmo, né? Mas temos que bebê-lo até a última